No programa de hoje, eu tenho o prazer imenso de conversar com Edson Mackenzie, o Mac. Ele é investidor, ele é mentor, ele é conselheiro, ele é autor de livros, então eu tenho dois deles aqui, o Pitch Perfeito e o Inquietos por Natureza, que ele é coautor. Também é fundador da Business Design Academy, BDA, que é um ecossistema de desenvolvimento de negócios que vem impactando aí centenas de empreendedores no Brasil. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Leva um Casaco Podcast, um podcast que surgiu de um conselho que eu recebi da minha avó. Quando eu era mais novo, minha avó sempre me falava: Felipe, vai sair de casa? Leva um casaco, meu filho. Naquela época, minha avó ali estava demonstrando todo o carinho dela, não queria que eu passasse frio. Hoje, para mim, sair de casa e não levar um casaco é não estar preparado para os desafios que eu vou enfrentar na vida. Seja muito bem-vindo, Mac, ao Leva o Casaco Podcast. Pô, Felipe, que prazer, cara, e que orgulho tá com você aqui falando numa pegada muito singela, e as pessoas muitas vezes confundem o simples e o singelo como algo sem valor, e muito pelo contrário. Acho que essa história do levar o casaco é muito poderosa, te conecta com a tua história, com a tua essência, e te deixa preparado para muitas coisas. Eu tenho coisas assim também do meu lado, cara, que me fazem pensar sempre dessa coisa e estar sempre preparado para as adversidades. Que legal, que honra, que prazer estar contigo aqui, cara. Legal, Mac, muito obrigado, te agradeço muito. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu tenho a oportunidade de estar com você. Tive uma primeira vez assistindo você nos palcos, eu estava numa imersão de uma mentoria, você foi um dos convidados, te conheci pela primeira vez lá. Depois, através de uma dinâmica que eu participei ali, não posso dar spoiler porque é do Semenzato, não, que é isso, do João Kepler. João Kepler fez uma dinâmica, eu não vou dar spoiler de como que é, e através ele eu estava preparado e eu tive a oportunidade de ir lá na SME Education, te encontrei lá, e eu não estava preparado, né? Eu não sei se você vai lembrar, eu tinha um projeto, o casaco ainda não estava bem costurado, e você foi um cara muito legal comigo, você me mostrou isso de uma maneira muito clara, muito legal, e eu entendi. Opa, até no final eu falei, não estava preparado ainda, vamos trabalhar mais para voltar. Então, eu queria só fazer essa introdução aqui. E acho que você me convidou para o projeto ali, acho que o MVP, né, o piloto da BDA, que foi um evento lá na SME também, que eu tive a oportunidade de estar lá novamente. E caramba, ali me rendeu networks assim, poderoso, viu? Foi muito bom aquele evento. Cara, que prazer, cara. E é isso mesmo, assim, a gente está aqui tentando construir aos poucos, né, essa operação. Você estava lá no primeiro protótipo, primeiro laboratório do que é hoje a Business Design Academy, que na época a gente chamou Uhum. de plano perfeito, a ideia de criar É. já é a essência desses meus estudos aqui sobre estruturação e desenvolvimento de negócios. E agora, né, Felipe, a gente está nesse momento de desenvolver e criar. E eu vou te contar uma novidade aqui em primeira mão. A gente está levando Opa, o curso de Business Designer como a certificação do MEC. Então, agora, a partir de 2026, qualquer pessoa pode se tornar um desenvolvedor de negócios ou se auto-intitular um Business Designer se tiver a nossa formação. Isso é muito legal, é o que faz com que a gente acredite muito nos caminhos e para onde a gente vai levar essa operação. caramba, que legal, Mac, que legal. E a gente vai falar um pouco mais da BDA, mas eu queria começar um pouquinho, voltar um pouco, né? Quando eu fui fazer a pesquisa, né, para a gente bater esse papo aqui, eu vi que você começou numa origem que eu também tive. Eu também trabalhei em rádio, lá atrás, e eu vi que você também começou lá como rádio. E aí, assim, você é um cara que comunica muito bem. Então, seja ali com investidores, seja com equipe, seja com público nas suas redes sociais. E aí eu queria te perguntar se essa origem lá te deu alguma vantagem competitiva nessa sua arte aí de comunicar, que eu acho que você faz como poucos. Olha, Felipe, eu acho que é o que mais me deu vantagem, né? E muitas pessoas ainda se confundem muito quando elas me ouvem, me veem, me escutam, porque muitas vezes elas acreditam mas por que você apresenta evento? Por que você está no palco? Então, as pessoas acham que eu sou um empreendedor que me comunico.
Na realidade, eu sou um comunicador que empreende. Essa que é a grande vantagem. E desde que muito cedo eu consegui aprender sobre contar histórias, sobre me envolver, sobre me relacionar. E esse processo de contar histórias, de me relacionar, fez com que eu conseguisse ter essa clareza, às vezes, de poder contar boas histórias. Acontece que a minha vontade e, às vezes, a minha urgência de contar boas histórias fez com que eu esgotasse as histórias que eu tinha muito rápido. E aí acontece o segundo grande ponto da pessoa que gosta de se comunicar. Ela é obrigada a adquirir mais conhecimento, e ao adquirir mais conhecimento para poder compartilhar ainda mais boas histórias. E eu também consegui ser muito bem sucedido em adquirir conhecimento. O que me travou na aquisição de conhecimento foi o fato de que é um investimento muito alto, né? Estudar em qualquer lugar do mundo é um investimento muito alto. E aí foi o que me trouxe a terceira grande sacada, que é por que não compartilhar as coisas que eu estava estudando, já que eu gostava tanto. E essa foi uma sacada que eu peguei com o Davi Braga, porque o Davi falava assim, ele virou para mim e falou assim, é um egoísmo da sua parte adquirir tanto conhecimento e não compartilhar com as outras pessoas. É um egoísmo da sua parte guardar tudo isso para você. Você precisa compartilhar isso. Então, quando eu comecei a compartilhar, eu descobri que tinham muitas pessoas dispostas a comprar por esse conhecimento, e aí foi o que fechou esse meu delta, esse terceiro vértice aqui, que não é só contar histórias, é estudar para contar histórias e compartilhar esse conhecimento que eu estudei para poder contar ainda melhores histórias. Legal, Mark, te ouvir. E assim, falando um pouco, né, de compartilhar, de ensinar, eu acho que é um pouco do que você faz ali na BDA. E falando nisso, você é um cara que tem uma visão que eu admiro bastante. Só para ilustrar isso, e para corroborar o porquê que o Mark hoje é um cara que pode falar e pode ter uma academia de design de negócio, o Mark, antes de ter YouTube, tinha um site, né, Mark, que era o Videolog TV, que foi uma coisa assim, era uma sacada para a época que acho que a gente nem estava preparado para ter aquilo ali, né, não tinha essas questões, esse negócio de vídeos na internet igual a gente tem hoje, né, era uma outra realidade, e você foi um cara que foi pioneiro nisso, né, então, como é que foi a experiência de criar essa plataforma, lá atrás, no início dos anos 2000? A gente começou com uma produtora de áudio que virou uma produtora de vídeo, e nesse processo a gente tinha muita demanda para poder gerar cada vez mais clientes e criar ainda mais coisas. E o fato é que esse processo demandou muito da gente que a gente pudesse melhorar os nossos fluxos, os nossos trabalhos, as nossas estruturas. E aí a gente acabou criando um portal que basicamente era um repositório de vídeos. E os nossos clientes tinham muita dificuldade disso, né? Então aí o Ariel, a mãe do Ariel, falando com ele que era muito difícil assistir os conteúdos ali, falou que tinha que ter um jeito mais fácil. E aí o Ariel simplesmente foi lá e colocou um botão de play e aí criou um comandinho. E assim a gente acabou criando o primeiro portal de vídeo do mundo, né? Apesar dessa história, e pelo incrível que pareça, tentar ser apagada pelo próprio Google, né? Eles sempre colocam que não existe um primeiro portal e cada vez estão falando coisas diferentes. É inegável. A gente tem data de registro de domínio de maio de 2004, o YouTube registrou em fevereiro de 2005, nenhum outro portal de vídeo tem data de registro anterior ao nosso. Então, assim, a gente deu várias matérias antes deles existirem, participou de várias matérias, jornais, públicas. Então, assim, e essa que é a grande loucura das redes, né? Então, o fato da gente ter que brigar com a internet, né? E aí vem um grande boom desse mundo que a gente vive hoje. O boom que hoje não é mais o melhor, o mais bem preparado que vence, sim o que se comunica melhor, ou o que é mais bem falado. Então, a gente acaba tendo uma geração de influencers, né, de pessoas muito bem posicionadas em relação ao seu conhecimento, ao seu conteúdo, ao seu posicionamento, mas sem adquirir tanto conhecimento e conteúdo. Então, acaba sendo essa loucura que a gente é hoje, né? Mas, enfim, contra fatos não há argumentos, né? E a gente começou e a gente está aí desde o começo. Legal, Mac. E você falou de ser um comunicador que empreende, e aí eu vou entrar um pouco no primeiro livro seu, que é o Pitch Perfeito, que é um livro que eu tenho comigo aqui, tá até aqui na minha mão.
Esse livro virou referência, né, Mark, para a questão do pitch. Eu acho que algumas pessoas não sabem muito bem o que é o pitch. E você, como comunicador, o que você poderia resumir? O que você considera, ó, para ter um pitch perfeito, o cara não precisa ter só uma boa ideia. Ele tem que saber comunicar isso, né? E como você falou muito bem, hoje é muito importante saber se comunicar. Talvez a pessoa ela não tenha uma profundidade de conhecimento, mas ela se comunica bem e aí ela estoura, né? Ela vira um influencer. Então, o que hoje para você considera, cara, um pitch perfeito, ele tem que seguir essa receitinha básica aqui? Para minha opinião, assim, acho que a coisa principal de um pitch perfeito é a gente comunicar num modelo de pirâmide, onde a gente comunica o nosso objetivo. Então, qual é o entregável direto? Por qual motivo? Porque no passado, nós somos seres processuais. A nossa mente, a gente aprendeu o que a gente aprendeu sobre storytelling, basicamente, até com a teoria do Robert McKee, de contar histórias que emocionam, histórias que têm um começo, meio e fim, até da época de Ágora, né, que a gente tinha lá introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Hoje em dia é tudo ao contrário. Você tem que ter a direta conclusão. Você pode tirar pela própria juventude. Se você for numa festa hoje da geração Millennium, da geração Alpha, eles não dançam mais, só dança aquele pedaço do TikTok, aquele pedaço que tem coreografia. Então, aquele pedaço que tem coreografia, eles vão lá, fazem a coreografia, depois eles param completamente. É muito doido. Então, o que isso significa? Que o bom pitch, o pitch perfeito, é aquele pitch que entrega direto, nos primeiros 30 segundos, para que veio, e que apresenta de cara uma visão de futuro. Depois de apresentar a visão de futuro, você vem e você sustenta a sua visão de futuro com fatos, né? com argumentos. E depois você traz os dados que te levaram àqueles fatos, aqueles argumentos que te fizeram aquela visão de futuro. Então, eu brinco, uma forma que eu tenho de explicar isso de maneira muito rápida hoje é quando eu subo no palco, eu falo assim, eu sou o Cauã Raymond. E aí eu falo isso, a galera dá risada assim muita, né? Eu falo, vocês estão rindo agora, mas eu quero ver vocês rirem quando eu estava desse tamanho, eu com 150 quilos. Aí o pessoal dá aquela murchada, né? Ou seja, eu apresento o que eu quero chegar e apresento um fato, que eu perdi 50 quilos. E aí fala assim, mas como que eu fiz isso? Aí eu venho com a estrutura de, assim, olha, para que eu possa ser o Cauã Raymond, eu tenho que ter o corpo do Cauã Raymond, eu tenho que ter o respeito profissional do Cauã Raymond, e eu tenho que ser, sei lá, o ex da Grazi. Aí a galera dá risada. Eu falei, vamos começar pelo mais fácil. Tenho que ter o corpo do Cauã Raymond. Como é que eu faço isso? Tem que correr 3 vezes por semana, malhar 3 vezes por semana e meditar 3 vezes por semana. Aí a pessoa fala assim, cara, é uma estrutura lógica que ele está falando aqui. Então, isso, e essa é uma maneira que eu tenho para explicar, por exemplo, KPIs, indicadores de desempenho. Então, eu trago sempre coisas engraçadas, coisas divertidas e objetivamente falando, né? Como que a gente faz, por que você faz, para que você faz, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e aí eu consigo entregar todos os resultados que eu imaginei. Legal. E aí você, como investidor, e já deve ter escutado bastante pitch por aí. E eu tenho uma curiosidade sobre isso. É possível o cara ter um pitch incrível e um produto fraco, depois vai se mostrar, e às vezes o cara tem um pitch ruim, não soube vender e tem uma solução brilhante. E aí, como é que é isso? Como que faz? Claro que aqui não tem como explicar como que você vai ter esse feeling ali. Mas como é que faz? A gente vai no pitch, depois vai na execução, é uma coisa casada com a outra? Eu sempre tive curiosidade nesse ponto. Irmão, basicamente é o seguinte, eu não posso hoje criticar quem só se apresenta. Eu não posso hoje criticar só quem sabe falar muito bem ou só quem sabe fazer algo muito positivo. Não posso. Pura e simplesmente porque é uma das coisas que eu mais oriento e que eu mais apresento para as pessoas. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, é que é muito importante a gente saber se apresentar, a gente saber mostrar para as pessoas o que a gente está querendo mostrar, mas também é muito importante que a gente consiga justificar aquilo. Então, não adianta eu virar para as pessoas e falar assim, eu quero ser o Cauã Raymond, e só ficar no discurso. Eu falo, para que eu quero ser o Cauã Raymond? Como que eu quero ser o Cauã Raymond? Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí ele fala assim, legal, e aí para isso eu faço isso. Então,
Quando eu mostro essa estrutura, eu estou entregando discurso, entregando posicionamento e, ao mesmo tempo, consolidando solidez nas minhas entregas. Então, toda essa estrutura faz com que eu consiga ser essa pessoa que eu sou e a entregar resultado. A minha crítica hoje é quem fica só fazendo discurso e não entrega resultado, e a minha crítica também é a mim, que passei quase 25 anos da minha vida só entregando resultado por trás de grandes nomes. Como você falou, né? Pô, já te encontrei em 2, 3 atividades, você me encontrando dando aula. Então, tem gente hoje que é muito famosa, e é engraçado que uma coisa que eu acho muito engraçado hoje, né? A gente tem o G4 Educação, que é a maior referência hoje de educação nesse mercado. Eu lembro que o Alfredo Soares, algumas vezes, por exemplo, ele fala: pô, Mac, me dá uma oportunidade, deixa eu dar uma palestra aí, me leva para tal evento. Eu já, sabe assim, então, várias vezes a gente teve em várias atividades, em várias ações diferentes, e eu estava ali acompanhando. Então, ter sido um cara que já foi drive, já ajudou várias pessoas a chegar onde elas estão, é o que me faz ser o cara que eu sou. Mas hoje eu também acho que isso é um problema. Passei tempo demais só adquirindo essa crítica que o Davi fez para mim, sabe? Ele falou: é muito egoísmo da sua parte só adquirir conhecimento e não ir para o mercado, e não simplesmente apresentar e falar para as pessoas. Então, por isso que eu estou aqui para falar para você que está aí, para você que está acompanhando a gente na sua casa, no seu carro, para você que está hoje, enfim, acompanhando o nosso trabalho, que o mais importante não é só você ter um discurso. O mais importante... E é como falam os árabes, por exemplo. Não adianta você pedir para lá e não amarrar o seu camelo. Da mesma maneira que não adianta você amarrar o seu camelo e não pedir para lá. Então, você tem sim que se posicionar, mas você também tem que adquirir conhecimento para poder compartilhar com as pessoas. Muito bom, muito bom. E aí, sobre esse seu posicionamento, né, sobre essa fase sua de partilhar, seguindo o conselho do Davi, tem a BDA agora, né? Que é uma plataforma ali que está unindo imersão, tem dados, ajuda em decisões, e aí eu quero entender, então, como é que surgiu essa ideia. E principalmente por que esse design de negócio aí virou um nome tão forte dentro da metodologia do MAC hoje. Basicamente assim, amigo. Quando eu comecei, eu tinha uma dificuldade muito grande na verdade, eu sempre fui um cara muito crítico e continuo sendo um cara muito crítico. Então, eu sou um cara extremamente crítico a empreendedor de palco, eu sou um cara extremamente crítico a vendedor de curso pega-trouxa, e eu sou um cara extremamente crítico a essa galera que vende uma consultoria que não dá em nada. E aí, toda vez que eu sempre fui um cara muito contraposicionado e brigando com todo mundo, a resposta que eu tinha assim: faz melhor, faz diferente, faz o teu. E aí foi isso que eu passei a fazer. Então, o que acontece? Eu criei uma estrutura que hoje ela tem 3 grandes pilares. Ela começa com uma estrutura de educação, então a gente tem uma unidade de educação, onde a gente tem tanto cursos digitais quanto cursos presenciais, atividades de aprendizado. Então, essa é o primeiro grande pilar da BD Academy. E conectado a esse pilar da BD Academy, a gente tem uma operação também de experiência, onde a gente não quer só simplesmente ensinar, a gente quer levar as pessoas para que elas possam viver aquilo que a gente está ensinando. Vou te dar um exemplo. Eu dou aula hoje de gestão de suplementos, gestão de estresse, né, gestão de crise e, principalmente, colaboração numa aula de mergulho. Eu levo as pessoas para uma escola de mergulho e eu estou dando aula para elas de gestão de projetos, gestão de crise, gestão de suprimentos, simplesmente colocando as pessoas dentro d'água. Então, o que eu faço? Eu levo as pessoas para a água e eu faço assim: ok, vamos lá. Eu tiro tudo delas até o ar. E quando eu tiro absolutamente tudo delas até o ar, eu faço com que elas possam ir crescendo aos poucos, se construindo, se estruturando, e dessa maneira elas vão se conectando. Que é como é a vida de empreendedor. Elas vão lá e elas vão devagarzinho conectando. Então, você quer empreender, você não tem dinheiro, então a gente vai fazendo as coisas aos poucos. Então, a minha intenção não é só simplesmente vender um infoproduto e acabou, um abraço e tchau. Um infoproduto que a pessoa compra e simplesmente ela não consome aquele conteúdo. Eu quero vender um conteúdo onde eu tenha, por exemplo, minha equipe de CS, possa me mandar mensagem: você não certificou, você não assistiu essa aula, vamos junto. Então, a gente tem aqui uma coisa que a gente tem um tesouro. O nosso tesouro é o conhecimento prático, colaborativo e indelével. Por quê? O conhecimento prático é tudo que a gente sabe e coloca em prática.
O colaborativo é, se eu ainda não sei, eu quero ajudar você para que você possa atingir esse resultado. E o indelével é uma palavra em português que significa aquilo que não pode ser mudado. É como um farol. Ele está lá sempre firme, presente, faça chuva, faça sol. Então, dessa maneira, a gente vai compartilhando o nosso conhecimento. Que legal demais. Eu gosto muito da sua metodologia, já te falei isso. E aí, dentro do BDA, do Business Design Academy, é possível metrificar se minha ideia, se o meu projeto de empresa, ele está pronto para escalar, se vai ter tração, tem algum momento ali que vai ter um clique nessa imersão, ou não, é muito ainda antes, é numa fase anterior? A primeira coisa é que o business design ele não é uma tecnologia só, né? São várias tecnologias juntas. Então, ele consegue, por exemplo, unir. A primeira coisa é múltiplas áreas, então, desde a área de prototipação, vendas, organização, então, são várias áreas em conjunto. E, no segundo momento, a gente vai entendendo, por exemplo, métodos, plataformas, metodologias para atingir esses resultados. Então, o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem uma... Primeira coisa que eu falo, essa sua ideia de negócio, ela é desejável por quem e por quê? Ela é economicamente viável? É isso que você quer fazer? E, por fim, ela é tecnicamente possível? Então, se a gente consegue estruturar tudo isso de alguma maneira positiva, a gente consegue já começar a ter uma primeira metrificação. E, com o tempo, as pessoas vão aprendendo com a gente outras ferramentas, outras estruturas, como, por exemplo, é o Quick Ratio. Em geral, as pessoas falam de negócio, elas falam assim, o meu break-even point, né, meu ponto de equilíbrio, que é quando você ganha no mês a mesma quantidade de dinheiro que você gasta. E o teu passado? E o teu lastro? Então, ou seja, essa ferramenta ela é positiva para que você possa identificar o lugar que você está, mas é importante também que você consiga conhecer outras coisas, como, por exemplo, qual que é a sua taxa de crescimento. Então, técnicas como a Quick Ratio é uma forma que a gente tem de identificar e de parametrizar o nosso membro, e aí a gente tem 3 níveis hoje de membro, tem descobridor, crew e indelével, para como se ele está se desenvolvendo e como que ele está atingindo os resultados que ele imagina. Muito bom. E já tem algum case assim que você possa compartilhar, claro, dentro da BDA? Claro, claro. A gente tem hoje, por exemplo, vários. Como é que funciona? A gente brinca que a gente tem 4 níveis de clientes, né? A gente tem o nosso nível 0, que é você. Você é um observador, ou seja, é alguém que sabe quem é o MEC, já acompanhou, está distante. Na verdade, você nem é um descobridor, você não é um observador, você quase um descobridor. Já vou chegar lá. Então, assim, a gente tem membros observadores, que é gente que está distante e não se relacionou absolutamente nada comigo. E a gente tem o descobridor, que é o seu caso. O descobridor, ele já adquiriu alguma coisa nossa, seja um livro, seja uma palestra, ou seja a nossa assinatura mensal de R$29. Quando a pessoa já é um descobridor, ela pode adquirir um título de membro crew, que é como se fosse um membro da tripulação. Então, esse membro da tripulação, ele pode acompanhar todas as nossas atividades online e ele é convidado para diversas atividades presenciais. Então, todo mês a gente tem de 1 a 2 encontros presenciais, onde a gente pode trocar ideias, conversar, entender qual que é o seu momento e te colaborando com todas as suas necessidades. E aí, ao se relacionar com a gente, ao colaborar com a gente, ao estar andando com a gente tem várias atividades. Por exemplo, semana que vem, a gente vai fazer uma missão para o Influent Summit, que é um evento focado em creators. 2 semanas atrás, a gente fez uma missão para o Fórum E-Commerce Brasil, onde a gente se conectou, levamos um grupo de profissionais para falar sobre e-commerce. No final do mês, a gente vai ter um evento, por exemplo, para a área de wellness e health e wellness. Então, estamos ajudando na produção desse evento, vamos levar pessoas para lá. Então, a gente está sempre levando a nossa comunidade para viver experiências diferentes. Por exemplo, agora no mês de julho, que era o mês de férias, a gente levou a nossa comunidade para assistir uma peça de teatro, ou seja, para assistir um espetáculo de ilusionismo. Só que não é simplesmente a gente compra ingresso, senta lá e fica todo mundo junto. A gente levou as pessoas, a gente se reuniu, a gente conversou, levamos a nossa comunidade no camarim para conversar com os artistas, para bater uma foto. Então, a gente faz a gente consegue construir uma estrutura em que a pessoa simplesmente não é o dinheiro. Às vezes ela pode até ter o dinheiro, mas ela não vai comprar aquela experiência.
E o fato é que a gente faz isso. E à medida que a pessoa vai se relacionando com a gente, ela vai levando ela para novos patamares, para que ela possa se tornar sócio. Então, hoje a gente tem na comunidade a Popcorn Gourmet, que é uma pipoca, uma baita de uma sobremesa legal, e a chefe Elaine Moura é uma das nossas sócias, e ela, como sócia, a gente conseguiu, através de relacionamento, ela se tornou agora há pouco tempo sócia jurada do Jogo de Panelas. A gente tem, por exemplo, marca de açaí, uma indústria de açaí, a gente tem marca de vinho, a gente tem evento, que é o próprio Saudability, é um evento que a gente é sócio, o Influent Summit já foi um dos nossos membros, a Base Maker, que é uma empresa que acabou de captar um investimento, a MyDose, que é uma plataforma nos Estados Unidos para a área de saúde e qualidade de vida também. Ou seja, a gente está conectado em várias coisas ao mesmo tempo e levando as pessoas para se conectar, para se relacionar. Porque mais do que simplesmente ganhar dinheiro, a gente quer também se divertir, quer ser feliz e quer criar essa coisa colaborativa que a gente tem. E para fechar, Felipe, para te contar essa minha fala agora, eu sou muito crítico também a essa coisa de usar a espiritualidade para vender. Eu acho que cada um tem a sua crença, tem o seu momento, cada um tem a sua vida. Então, assim, você pode ao mesmo tempo ser um executivo, uma executiva, uma pessoa super inteligente, que domina diferentes tecnologias e metodologias, e ao mesmo tempo você ser uma pessoa que, sei lá, gosta de samba, ou que gosta de alguma outra coisa que não necessariamente está relacionado diretamente àquilo ali que, teoricamente, é socialmente aceito, ou só para uma categoria. Então, a gente tem tido hoje uma exploração exacerbada de uma parte do empresariado querendo empurrar a goela abaixo espiritualidade, onde tem que se falar de negócios, entendeu? Eu tenho a minha crença, eu sei no que eu acredito, e isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por conta disso, a gente não usa espiritualidade para trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, a gente entendeu, eu aprendi com o Marçal, que a gente tem que ter algo, por exemplo, do cérebro reptiliano, né? Usar ali no subconsciente das pessoas. Então, o que a gente faz? Em vez de você chegar numa sala com 1.000 pessoas e perguntar assim, quem aqui acredita em Deus? Pode ser que 5%, 10% não levantem a mão. Agora, se eu chegar numa sala e perguntar quem aqui gosta de viajar, 100% vai levantar a mão. Então, o nosso storytelling está tudo baseado em viagem para lugares de mar e principalmente para levar as pessoas para mergulhar, porque eu, como mergulhador, isso é o que eu faço de melhor e de especial. Então, é isso que eu tenho feito. E essas experiências geram conexões, né? Eu gosto muito de ver você falar as teses que você defende, porque primeiro que você fala com entusiasmo mesmo ali, assim, o cara acredita mesmo na ideia, e isso sempre me impacta positivamente nas suas falas, e isso vai criando essa comunidade, que eu acho que é o que você quer, né? Criar essa comunidade em volta, né? Esse ecossistema ali de pessoas, empreendedores, enfim, que querem fazer algo novo, querem criar uma empresa. Da sua experiência, Mac, como investidor, que eu acho que você usa muito ela para o BDA, eu acredito que sim. Quando você está diante ali de um cara, de um futuro founder ali que está fazendo um pitch com você, o que você costuma observar, não agora no pitch dele, mas no comportamento dele ali nos 5 primeiros minutos ali? Qual que é a observação do cara que está te apresentando um projeto? A primeira observação é se a pessoa é uma pessoa coachable, né? É uma expressão em inglês, se é uma pessoa treinável. Ou, como meu grande amigo Bob Floriano dizia, um coração treinável. Porque você pode ter a técnica que for, mas se você não tiver um coração treinável, você não vai atingir os resultados que você imagina. Então, acho que essa, para mim, é a principal premissa. É o empreendedor com coração treinável. Agora há pouco você falou, né? Então, é muito mais fácil você encontrar bons projetos liderados por pessoas idiotas do que encontrar pessoas idiotas com bons projetos. Assim, tipo, pessoas idiotas que simplesmente... pessoas incríveis sem um bom projeto. Então, o meu papel hoje é muito encontrar gente quando eu falo assim, eu não estou aqui para encontrar alguém para ir para a igreja comigo. Eu estou aqui pura e simplesmente para encontrar alguém que esteja disponível e que esteja pronto para viajar comigo. Então, se eu encontrar alguém que, por exemplo, que topa um perrengue, que topa fazer uma viagem de ônibus de 11 horas, alguém que está afim de ir para algum lugar pura e simplesmente a gente só vai
Então, esse é o tipo de gente que a gente quer estar perto, sabe? Alguém que você não vê a hora passar, alguém que você aproveita a cada momento. Esse é o tipo de pessoa que a gente quer estar perto. Porque se não for assim, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido você estar fazendo aquilo. Porque assim, o Felipe, empreender, cara, empreender é uma aventura ao desconhecido. E a gente precisa escolher muito, mas muito bem quem está do nosso lado. Porque muitas vezes, cara, você está dormindo com o inimigo e você não percebe. E vou te falar uma coisa muito interessante, Felipe, é que assim, às vezes as pessoas que estão próximas a você, elas, 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 elas podem te dissuadir de executar alguma coisa, ou seja, elas podem falar que a sua ideia não vai dar em nada e te tirar, te desmerecer a sua ideia, não é porque elas não querem que você possa prosperar, não é isso. É que, pura e simplesmente, elas não acreditam que elas possam fazer aquilo dar certo. E aí, o que acontece? Como elas não acreditam que se elas tentarem fazer, elas podem falhar, pura e simplesmente, elas não querem que você tente porque elas acreditam que você vai falhar. E se elas falharem, elas vão sofrer, por te amar, elas não querem que você sofra. Então, elas acabam te tirando do teu rumo, do teu foco. Por isso que eu acredito que assim a gente tem que estar sempre cercado e próximo. Por que eu levo as pessoas para passear? Por que eu levo as pessoas para conversar? Por que eu quero estar perto das pessoas? Porque eu quero estar perto de pessoas que acreditam no meu projeto, que acreditam na minha vontade de fazer, que acreditam que sim, é possível, sim, que a gente pode fazer, sem ser esse discurso motivacional de balela, de vendedor de curso pega trouxa, entendeu? É com foco de fazer a coisa dar certo de verdade. Muito bom. E de fato isso acontece mesmo. É próximo da gente que tem ali, né? Às vezes essas comentários que te tira, né? Que te desmotiva. Né? Concordo muito com essa sua fala. Mac, a gente tá chegando num momento aqui que eu tenho um quadro no programa que é o seguinte: levei um casaco e me dei bem. O que é isso? Ah, coisa Quero boa. saber uma história que você possa compartilhar com a gente, que você está preparado e por você estar preparado, você não passou perrengue nenhum. Cara, eu acho que. Ah, lembrei, cara. A primeira vez que eu saí do país foi muito engraçado. Eu tinha 19 para 20 anos. Acho que foi isso, pouco mais. Acho que 20 para 21 anos, né? E eu estava fazendo parte de uma associação. E aí eu fiz um amigo, e eu gosto demais dele, que é o Alberto Blois. E aí ele. E era engraçado porque ele me chamava de Bangu, né? E eu chamava ele de Posto 9, que ele morava em Ipanema. Não sei se você conhece bem o Rio, sabe como é que era, mas é assim, tipo. Fui criado em Niterói. Ah, então você sabe bem, né? Então, assim, eu morando no subúrbio, 45 quilômetros de distância, né? Tipo, morando favelado, e o cara morando no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, né? E ele é bem mais velho que eu, né? É uma pessoa que eu gosto demais. E ele falou assim, cara, você tem que tirar o passaporte. Eu olhei para ele e dei risada. Falei, como assim tem que tirar um passaporte? Ele, cara, você tem que tirar o passaporte. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para, sei lá, eu mal vou para São Paulo de ônibus. Como é que eu vou tirar um passaporte? Ele, cara, passaporte é documento, você precisa tirar. Aí eu falei, mas por que você está falando isso, cara? Aí ele falou, não, você precisa tirar o seu passaporte porque você está muito envolvido com a gente aqui, você está ajudando muita gente aqui, e a gente faz missões empresariais para vários lugares do mundo. A gente vai ter uma missão daqui para o ano que vem, e tirar um passaporte não é um negócio rápido, não é um negócio fácil. Então seria legal se você pudesse tirar o seu passaporte. E aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu fui ver o negócio para tirar o passaporte, sei lá, dinheiro de hoje ia ser uns, sei lá, uns R$ 400. Eu falei, cara, não tem essa grana, velho. Não vou gastar esse dinheiro para tirar um documento. Ele, cara, passaporte é documento, você precisa tirar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tal, fui enrolando, fui enrolando, fui enrolando. Aí ele falou assim, cara, vou te dar um presente aí de final de ano. Vou pagar o seu passaporte. Aí ele me deu de presente de Natal, ele me pagou meu passaporte, né? E eu fiquei mega feliz, né? Baita de um presente, pô, não precisava daquilo e tal. E é aquilo, né? Então, estou falando aí de 25 anos atrás, né? Então, eu demorou, tipo, 4 meses para poder agendar a entrevista, aquela coisa toda. Na época não tinha foto digital, então tinha que fazer aquela foto, recortar, sabe, aquelas fotos maiores e tal. Enfim, tirei meu passaporte. Quando eu estava no... Ele super me apoiou, me levou em tudo e tal. Então, um amigo querido. E aí, ele falou assim, cara, agora que você está assim, ó, vai ter uma missão na data tal, 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 tal. E eu quero muito que você vá, tal, não sei o quê. É uma missão subsidiada, então você precisa guardar dinheiro para você, enfim, comer, tal, tal, tal.
se organiza e eu comecei a trabalhar aquilo na minha cabeça, na minha mente, no meu subconsciente, para poder participar daquilo, né? E aí, sei lá, a viagem ia ser tipo uns 6 meses depois. O meu passaporte, cara, eu lembro que ele chegou em abril, assim, sei lá, na metade de abril. E na época, a pessoa que me ajudava com direito empresarial, como advogado, é um cara que hoje é bem famoso, chamado Ronaldo Lemos. E aí o Ronaldo, cara, que já me conhecia, era uma pessoa que ele, enfim, me apoiava muito, né, que hoje é um apresentador de TV. Aí ele falou, mandou uma mensagem para mim e falou assim: Mac, tá tudo bem? Eu falei que tá tudo bem. Não tinha WhatsApp, né? Então, tipo, ele me ligou, posso te ligar? Posso. Ele me ligou. Ele falou, cara, deixa eu te falar, me chamaram para dar uma palestra e eu não vou poder, eu não tenho a data para dar palestra, mas eu acho que o tema está muito relacionado a você. É ligado à parte de audiovisual, de televisão, de vídeo, e eu acho que seria muito bom se você fosse no meu lugar. Você topa? Eu posso te recomendar? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, pô, mas a palestra vai ser, sei lá, no dia 2 de maio, tipo, conectado ao feriado, né? E esse era dia de 20 de abril. Aí eu falei, pô, daqui a umas 2 semanas? Ele falou, daqui a 2 semanas. Eu falei, legal, ele só tem um problema. Você tem passaporte? Aí eu falei assim, tenho. Tá chegando semana que vem. Ele, pô, então vai dar certinho. Eu preciso do número do seu passaporte para poder te recomendar. Eu vou te recomendar para ele, se eles aprovarem, a gente vai emitir a tua passagem, toda a sua viagem. Cara, ele mandou meu nome para lá, sei lá, na segunda-feira. Na terça ele me respondeu dizendo que tinha aprovado. Meu passaporte chegou na quarta, mandei meus dados na quarta. Eles emitiram a passagem na sexta. Na quinta-feira eu já estava na Espanha participando desse processo. Então, assim, eu acho que essa coisa do andar com casaco, né, cara? Tipo, se meu amigo não tivesse lá atrás me falado, cara, faz isso, não sei o que, tal, eu não teria feito. E eu acho que a segunda coisa complementar a isso foi que minha mãe, engraçado, o Felipe, ontem fez 4 anos do falecimento da minha mãe, da passagem da minha mãe, né? Minha mãe virou poesia. E são dias para mim que são bem difíceis, né? Agosto é mesmo difícil em geral. E aí eu lembro que minha mãe, toda vez que ela voltava do trabalho, de vez em quando a minha mãe tinha uma mania de ficar olhando lixo, alguma coisa, ela achava um livro, alguma coisa, e ela trazia para eu brincar. E ela trouxe livros, né? Tipo esses livros que você, de curso de inglês, e minha brincadeira na minha juventude era brincar e preencher, enfim. Então eu acabei aprendendo a falar inglês meio que sozinho. Então, quer dizer, mesmo que eu tivesse o passaporte e tivesse esse bom trabalho, se eu não soubesse falar minimamente inglês naquela época, eu não poderia ter viajado, né? Então foi o que me, então eu acho que assim, a vida, cara, me preparou muito para todas essas coisas que eu vivi até hoje. Então, às vezes as oportunidades, às vezes pode vir de uma maneira assim que a gente nem imagina. Às vezes as coisas acontecem, brotam na nossa frente, a gente nem imagina. Mas eu acho que foi isso que aconteceu, cara, de eu andar com casaco, de fazer o casaco andar. Caramba. Nossa, muito obrigado por partilhar isso com a gente. Que isso, eu falo assim que esse projeto, estou tão feliz de fazer porque eu tenho a oportunidade de conversar com tantas pessoas e aprender tanta coisa, né? Igual o que você acabou de partilhar aqui, é muito bom. Então é muito gratificante conduzir esse projeto e falar com pessoas como você. Mac, o que temos aí de futuro? Você é um cara que está muito ligado à inovação, é um cara que está na área de educação, é um cara que cria comunidades, é um cara que está nos mundos dos investimentos. O que você pode adiantar? O que você pode dar um spoiler do que a gente pode esperar aí, que a gente acompanhe? Cara, eu tenho trabalhado muito em temas ligados a desenvolvimento de negócio direto, né? Então, assim, como eu te falei agora, assim, tem gente que fala que é administrador, é publicitário, é marqueteiro, mas você não fala que eu sou um desenvolvedor de negócios, eu sou um business designer. Então, estou olhando muito para isso. E por conta de estar olhando para isso, eu acabo olhando, por exemplo, para novas oportunidades e, principalmente, olhando para oportunidades, por exemplo, nesse mercado ligado a wellness e health e coisas ligadas assim.
Então, o que eu vejo hoje de possibilidades, cara, é que existe um novo processo no mercado que eu tenho carinhosamente chamado de Creator Founder. Então, enfim, traduzindo em miúdo, o founder, né, que é o empreendedor, a pessoa que é por trás de um novo negócio, ele está acostumado a pensar numa ideia, imaginar um negócio, trabalhar aquele negócio, deixar o negócio pronto, depois trabalhar o marketing, posicionamento para tentar vender. E aí, o que eu vejo hoje é o seguinte: o Creator Founder é o cara que ele simplesmente ele já tem uma base de cliente, simplesmente ele tem uma base de muita gente que já está comprando dele, e hoje ele está vendendo o seu acesso, a sua audiência, fazendo publi, fazendo conteúdo, fazendo coisas ligadas a marketing, sabe? E aí agora tem uma segunda categoria, que é o UGC, que é o conteúdo criado pelo usuário. Então, a marca vai lá, paga para aquele creator para criar o seu próprio conteúdo, e nisso que ela marca para criar o seu próprio conteúdo, ela vai lá e publica aquilo ali, mas ela acaba não tendo negócio. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Jake Paul, a gente tem o Mr. Beast, a gente tem, por exemplo, a Anitta, a gente tem o Felipe Tito, a gente tem caras do Brasil hoje que eles estão usando a sua audiência, a sua visibilidade para criar negócios. Então, a gente tem hoje o conceito de brand equity, né, que é a sociedade em cima da imagem. Então, hoje eu tenho trabalhado muito nesse tema de founder creator, para ajudar, por exemplo, influenciadores, criadores de conteúdo a se posicionar e a, principalmente, criarem os seus próprios negócios. Tem uma pessoa que está fazendo isso que tem chamado muito a minha atenção, que é a Manucity. Não sei se você conhece ela, a do Good Day. Cara, ela tem feito isso muito bem, tem acompanhado ela nas redes, né, com parcerias também, né, tem Good Day com Ockberry, enfim, etc. E ela vai colocando o estilo dela de vida, vai tendo essa influência, né, esse papel de influencer ali, e criou uma marca e tem um produto hoje que parceria com marcas, então, assim, é muito dentro do que você está falando. E aí, o outro lado aqui, né? Eu sempre gosto de perguntar, né, para o convidado, para deixar uma mensagem, mas com você eu queria fazer diferente. Para quem está começando agora, o cara talvez não tenha muita grana, talvez não tenha nenhum networking, e vai sem muita vontade, talvez tenha uma ideia muito boa. Como que faz para esse cara? Olha, eu acredito que o principal conselho hoje é você criar protótipos. Encontrar um jeito simples, rápido e barato de validar a sua ideia de negócio. Porque se você encontrar um jeito simples, rápido e barato e der errado, tá tudo bem. É um jeito simples, rápido e barato que você teve de invalidar uma oportunidade de negócio. Agora, se você encontra um jeito simples, rápido e barato de validar uma oportunidade de negócio e ela dá certo, é uma excelente oportunidade, porque você encontrou um jeito simples, rápido e barato de que ninguém estava dando bola para fazer alguma coisa, você foi lá simplesmente e conseguiu executar. Então, isso para mim é fabuloso, entendeu? Quando você consegue, pura e simplesmente, colocar essa sua ideia de negócio para frente, colocar essa sua ideia de negócio para funcionar. Então, é o que eu mais acho que faz sentido e vale a pena. Legal demais, Mac. A gente tá chegando ao fim do episódio. Eu quero, assim, primeiramente, agradecer demais a sua presença aqui. O Mac, eu vou confidenciar aqui para a audiência, ele aceitou o convite antes mesmo de a gente ter os primeiros episódios. Ele aceitou lá atrás, a gente demorou um pouquinho para gravar por questões de agenda dele, mas tá suave. Sempre me deu maior atenção, retorno sempre, todas as vezes que eu falei com ele. Então, assim, eu só tenho que te agradecer mais uma vez a oportunidade de poder conversar com você, estar com você. Te agradecer, cara, só isso. Ô, irmão, eu que agradeço para você. Para mim é uma honra poder apoiar, independente se for um podcast, independente do tamanho, independente do que for, eu vejo que o que a gente está falando aqui é uma oportunidade de criar laços, criar vínculo. Então, o que a gente puder fazer para contribuir, para colaborar, independente do tamanho do negócio, independente do momento que você esteja, independente do que você esteja fazendo, é isso que importa para mim.
Então, para mim é uma honra estar com você e estar com qualquer pessoa que queira conversar comigo, cara. Então, independente de ser ou não ser cliente, de ter livro, de não ter livro, de acompanhar, de não acompanhar, de seguir ou não seguir, eu acho que o meu papel, cara, na posição que eu cheguei hoje, é ser a pessoa que eu sempre quis ter contato, que eu sempre sonhei. Então, o que eu acho é que, muitas vezes, as pessoas, elas pensam que eu falo o seguinte, muitas vezes elas pedem a chuva, mas elas não sabem lidar com a lama. Então, se eu estou nessa posição hoje que eu estou, se eu consigo ser um cara reconhecido, se eu recebo um convite como esse seu, cara, para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui, ensinar, compartilhar. Então, eu sou sempre muito grato, cara, de encontrar várias pessoas e poder agregar valor no seu negócio. A honra é toda minha. E aí, Mac, deixando aqui agora o espaço, como faz para te encontrar? Quero participar do BDA, quero seguir o Mac, quais são as redes? Você vai falar, Mac, e a gente vai colocar todas elas aqui, mas eu gostaria que você divulgasse para a gente, por favor. Ô, querido, olha, a gente tem hoje... eu gosto sempre de falar da hashtag #SegueOMac, que Legal. Você pode encontrar em qualquer rede social e você pode me encontrar e achar. Eu gosto muito de falar, por exemplo, também do nosso site, agora da BD Academy, aqui, né? bdacademy.com.br. Então, é o site que a gente tem hoje para poder compartilhar, notificar e se relacionar com outras pessoas. Além disso, a gente também tem, enfim, WhatsApp. Quem quiser me mandar um WhatsApp é o 11 97512 6789. E você está perto, cara. Quanto mais gente legal a gente tendo perto, mais a gente consegue fazer coisas bacanas também. Muito legal, Mac. Mais uma vez, obrigado. Para você que ficou até agora, curtiu esse episódio, não deixe de seguir as redes sociais do Leva um Casaco, de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá, o Mac falou hoje, vamos lembrar do conselho do Davi Braga, vamos espalhar o conhecimento, vamos difundir isso. Então espalhe esse episódio, compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário que a plataforma entende que o conteúdo é relevante, então ela também divulga para mais pessoas. Ative o seu sininho de notificações e fique ligado nos próximos episódios. A gente fica por aqui. Valeu! Tchau, tchau, gente. A gente se vê.